Hoje nós vamos estudar o Salmo 27. Salmo de número 27. Ele fala sobre o anelo pela presença de Deus, Salmo de Davi. Vamos ler. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai, nos alegramos, Senhor, nesse dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos congregar. O dia do Senhor, dia de adoração, de júbilo, de cânticos, de comunhão, de lhe prestar um culto, dia de nos assentarmos diante da tua palavra, ouvirmos e aprendermos. Senhor, que nesse dia, especialmente nesse momento, teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco pelo Salmo de número 27. Ajuda-nos, porque sem ti nada podemos. Senhor, acende luz na nossa mente e fogo no nosso coração por causa da tua palavra, porque só ela pode nos vivificar. Nós esperamos isso de ti com gratidão. Esperamos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, esse salmo nós não sabemos com certeza qual era o momento da vida que Davi estava passando, qual o momento que ele estava enfrentando. Não há notícias exatas sobre o período. O que a gente pode concluir é que Davi estava passando ainda por lutas. Ele estava em meio a muitas tribulações, mas também já tinha passado por outras.
Então, nesse salmo, Davi medita sobre duas coisas: sobre grandes perigos enfrentados e vencidos com o auxílio divino, e ele mistura nesse salmo com ações de graças que ele faz, ele mistura novas petições por livramento e proteção de Deus. Apesar de oscilar entre as duas meditações, vitórias já alcançadas no passado e perigos a enfrentar ainda no futuro, Davi tem uma âncora para a sua alma. Qual era essa âncora? A gente pode notar que era o seu amor por Deus, que lhe proporcionava uma fé inabalável. Sua alma é como um pêndulo entre o louvor de gratidão e a oração com súplicas. E isso nos ajuda. Novamente, já estudamos sobre ensinos semelhantes de Davi, e a gente está aqui diante de mais um salmo que Davi mostra a realidade da alma humana. Davi está trazendo o retrato da minha e da sua alma diante das nossas lutas cotidianas, lutas do povo de Deus. Não são lutas dos homens de qualquer tipo, mas aqui é uma luta de um homem sério, que andava com Deus, que amava o Senhor, e por isso ele sofria perseguições e lutas. Ele já era um homem dotado de uma fé forte, uma piedade maravilhosa e um desejo de servir a Deus de forma irrevogável. Não era por causa das lutas que passou por algum momento na cabeça de Davi apostatar ou deixar Deus. Isso nunca passou pela cabeça de Davi. Passavam-se lutas, passavam-se momentos de crises, de dúvidas, onde a fé inabalável abalava-se. Então não é porque existe sim uma fé inabalável, isso não é mérito do homem, mas a fé é dom de Deus, e quando Deus dá a fé, ela é inabalável. A nossa alma que não é inabalável. Então a nossa alma, embora esteja cheia da fé que Deus deu, ela se abala, ela oscila, é como um pêndulo. Então mesmo nesses momentos, mesmo quando tentado por ansiedades ou dificuldades humanamente insuportáveis, Davi permanecia na sua fé inabalável. Então nós vemos aqui o supremo propósito da vida do mavioso salmista de Israel. Qual era o supremo propósito da vida de Davi? Nós encontramos no versículo 4, quando ele diz: uma só coisa ele pede ao Senhor, e não só pede, mas ele se esforça em buscá-la. Qual é? Morar na casa do Senhor, para contemplá-lo todos os dias da sua vida. É interessante, irmãos, que Davi, nessa oscilação, a gente vê que ele está amadurecendo, ele está aprendendo. Isso não quer dizer que a maturidade, quando chega, e se ela chega, às vezes existem graus de amadurecimento na vida cristã, a gente entende que, ainda assim, a alma que oscila, ela sempre permanece uma alma oscilante. A maturidade não quer dizer que o homem ou a mulher de fé esteja com a sua alma inabalavelmente firme, que nunca mais ela vai ter medo das situações difíceis. Não quer dizer isso. A alma sempre vai ser alma oscilante, necessitada, muitas vezes temerosa. Obviamente, a maturidade vai nos trazendo um pouco mais, ou digamos, um pouco menos de reações infantis, mas isso não quer dizer que aqui dentro
a coisa não está de ponta cabeça, e na nossa alma o medo é realmente apavorante. O mais velho e maduro de todos os cristãos, ainda assim, vai sentir medo vez por outra, vai ter medo. Então nós vemos aqui o supremo propósito dele. Obrigado, irmão. Que era morar na casa do Senhor. O objetivo, lógico, lá existe segurança, existe proteção, existe socorro. Sim, ele já havia falado no salmo anterior, quando nós estudamos o Salmo 26, versículo 8, ele diz que é lá naquele lugar, que agora ele menciona aqui novamente, é onde a glória do Senhor assiste. O que é que quer dizer a glória do Senhor assiste? Ela age em favor dos seus eleitos, daqueles que estão buscando o Senhor, como vocês estão aqui nessa manhã. Então nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. Primeira parte, versículos 1 até o versículo 6, é uma declaração de firme confiança nos cuidados de Deus. A segunda parte, vai do versículo 7 até o versículo 12, é uma súplica por socorro, amparo e direção de Deus. E a terceira e última parte, são os 2 últimos versículos, 13 e 14, é uma afirmação de sua fé, mais uma vez a afirmação de sua fé, e uma autoajuda. Não me apedrejem, irmãos. Quando eu quero dizer autoajuda, nós vamos ver que existe uma autoajuda que é possível para o crente, para todo que crê. É possível. Vamos ver isso. O que é que significa essa autoajuda? Então, nesse salmo, Davi expõe diante de Deus a sua súplica por amparo, sua confiança em Deus e seu anseio maior de permanecer na sua presença, na presença de Deus, como uma experiência ainda vivenciada. O Salmo 27, Davi relata coisas que aconteceram e que estão acontecendo. Ele provavelmente, não só o Salmo 27, mas o Salmo 27 especialmente, que nós vamos estudar nessa manhã, fala de realidades e de experiências que Davi presenciou, o Davi experimentou, que faz com que, mais para frente, ele escreva o Salmo de número 37. Porque o Salmo de número 37, Davi instrui a outros, como um professor maduro, como um velhinho experiente, e ele chega a mencionar no versículo 25 do Salmo 37, e ele diz: já fui moço e agora já sou velho, e nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. E ele relata ao longo do Salmo 37, experiências que ele teve, marcas de sofrimento na sua carne, sua alma já um pouco mais experiente, e ele então ensina a outros no Salmo 37. O Salmo 37 já nos parece que essa experiência já provada por Davi, leva-o a instruir a outros que passam pelas mesmas tribulações, colocando seu coração na miséria de seus irmãos e desejando consolá-los com o mesmo consolo com que ele foi consolado por Deus. A experiência de Davi em buscar a Deus nas horas de luta e de tribulação faz com que ele guarde essas experiências e marcas em seu coração. E agora, olhando para os seus irmãos mais novos, outras pessoas menos experientes, pessoas sofredoras como ele também, outrora, agora ele fala assim: meu irmão, minha irmã, meus amados, calma. Ele chega a dizer no Salmo 37, não se irrite, certamente isso não vai acabar bem. Então é muito bonito ver pessoas experientes falando daquilo que ele realmente viveu. Experiências que ele teve com Deus. Isso não se trata de perfeição, que ele nunca errou e nunca pecou. Mas experiências tanto positivas como negativas servem de marcas para auxílio futuro de outras gerações. E nós somos chamados a isso. A igreja é chamada
para transferir experiência uns aos outros. Os apóstolos serviram para isso. Primeiramente, os profetas foram levantados para isso. Não só para falar aquilo que vinha direto de Deus, mas muitos deles o que eles sofriam na carne. Você tem um exemplo magnífico de Oséias, por exemplo. E aquilo que ele sofreu na carne, Ezequiel também, ele transfere para outras pessoas, ensinando-as. Na sequência, os sucessores dos profetas, quem foram? Os apóstolos. Os apóstolos transferem experiência para as outras pessoas, vividas por eles. Não só ensinos, mas também coisas práticas que eles vivenciaram por causa da vida cristã. E os sucessores dos apóstolos, os anciãos da igreja moderna, transferem experiência para os mais novos e para os aflitos, né? Vamos então, primeira parte, de 1 a 6, uma declaração de firme confiança nos cuidados de Deus. Nessa primeira parte, se você pega os 3 primeiros versículos, você vai notar que Davi inicia esta oração declarando sua confiança inabalável em Deus. O Senhor era a sua luz, ele menciona no versículo 1. O Senhor é a minha luz. O Senhor era a sua salvação, ainda no versículo 1. E ele diz no versículo 2 que o Senhor também é a sua fortaleza, que Davi declara serem seus antídotos para seus temores e ansiedades. Em primeiro lugar, vamos ver o que significa a palavra antídoto. Quando eu falo muito de antídoto, né, talvez alguns irmãos possam não entender o que significa. Mas antídoto vem do grego antídoton, que são 2 palavrinhas. Geralmente o grego tem 2 palavrinhas grudadas para trazer um significado. A palavra anti, obviamente, significa contra. E doton, ou doton, significa dado, ministrado, oferecido. Então é uma coisa oferecida contra outra coisa, ou um antiveneno, mais ou menos isso. O antídoto é um antiveneno, né? Então Davi usa a sua experiência passada que ele tem de Deus como sua luz, como sua salvação e como sua fortaleza, como um trampolim para conversar com a sua alma e dizer para ela assim: não tema, não tenha medo, não tema, não se atemorize, ainda que os malfeitores venham sobre ti. E ele coloca termos fortes aqui. Ele usa o termo que os malfeitores me sobrevêm para me destruir, versículo 2. O versículo 3, ele usa o termo exército, ou ele diz que contra mim estourará guerra. Então ele usa termos assim bastante fortes que mostram a intensidade do ódio e do ataque dos seus inimigos. Ele não estava lidando com qualquer coisinha. Eram coisas poderosas que vinham sobre ele. E ele usa então esse antídoto contra essa situação grave que vinha sobre ele. Agora, as palavras que ele usa no início, palavra luz, a luz ele usava contra as trevas da alma deprimida. A luz na Bíblia significa realmente luz. Significa que trevas são sinônimo de caos. Trevas são sinônimo de uma situação sem saída. Trevas significam momentos em que você está totalmente apavorado e o temor cobre o seu coração. Trevas é aquilo que não só as criancinhas têm muito medo, de escuro. Irmãos, as trevas da alma do ser humano são apavorantes. Então ele diz que Deus é a sua luz. É como se Deus acendesse uma luz bastante forte naquele momento de muita dúvida, de muita dor, de muito temor que ele estava passando. Ele estava com muito medo e Deus acende a luz. Então ele diz: eu não temo agora. Por que eu não temo? Porque Deus acendeu a luz. Deus é minha luz. Ele também fala que Deus é a sua salvação. Por quê?
porque ele usa a salvação como antídoto contra sentimentos de condenação por pecados cometidos, porque ele tinha. Obviamente, Davi não era um homem totalmente isento de culpa, havia cometido muitos erros, então ele usa o Deus da sua salvação. Ele me salvou, não porque eu sou perfeito ou porque eu nunca pequei, mas porque Ele é compassivo e misericordioso. Ele é o Deus da minha salvação. Ele me salva não porque eu estou em perfeição diante dEle, mas Ele me salva porque Ele é bom, porque Ele é compassivo e porque Ele é misericordioso. E ainda que ele estivesse passando por acusações injustas, ainda assim a salvação de Deus vinha sobre ele, não por causa da sua justiça própria, mas porque Deus era misericordioso e compassivo. E ele usa isso como antídoto. Em terceiro lugar, ele fala da fortaleza, o abrigo, versículo 2, Deus é a minha fortaleza. Por quê? Ele usa como antídoto contra inimigos poderosos e extremamente cruéis, como nós acabamos de falar, quando ele fala que essas pessoas vinham sobre ele como um exército, vinham como guerra que estoura contra ele, expressando o ódio mortal de seus inimigos contra si. Ele usa a presença do seu Deus, que somente Deus poderia combater aquela situação extrema de guerra, porque Deus era, para Davi, o Senhor dos exércitos. Ele era o Senhor dos exércitos. Existe aquela passagem muito bonita de 2 Reis, capítulo 6, quando você vê ali Eliseu, diante de uma situação bastante difícil, quando a terra de Israel, especialmente Samaria, estava sendo cercada pelos sírios, e era um exército muito grande em volta da cidade, e o seu servo, o servo de Eliseu, Geazi, ele olha e fala assim para Eliseu: nós estamos perdidos, é muita gente que vem contra nós, olha só o exército deles. Eliseu então olha para Geazi e fala assim: você não vê? E Geazi diz assim: o que eu vejo? Você não vê o que está em cima dos morros? E Geazi falou: não, Senhor, não vejo. Então Eliseu ora ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Geazi olha mais para cima e olha em cima dos morros, ele vê um exército muito, muito, muito maior e mais poderoso do que aquele que estava em volta da cidade. E então Geazi tem descanso em seu coração, porque ele vê as hostes celestiais a favor de Israel, que vieram ao encontro de Israel. Então Davi tem mais ou menos a mesma visão, porque ele vê Deus, o Senhor dos exércitos, a seu favor. Então, mesmo que estoure a guerra contra mim, eu não temerei. Ele diz para a sua própria alma: ainda que eu não consiga lidar sozinho com essa situação e eu não tenho forças, e nem todo o meu exército de Israel é suficiente para combater o meu inimigo, dessa vez, ainda assim eu não temerei, porque o Senhor dos exércitos é o meu Senhor, é Ele que guerreia por mim as minhas batalhas, né? Então é isso que ele diz aqui. E ele diz também que os seus malfeitores, quando atacam, acabam tropeçando e caindo por si só, sem que Davi levante um dedo sequer. Meus amados, muitas guerras nós não lutamos. Muitas guerras, quando muito, o que nós podemos fazer é orar. Orar. Orar e esperar. Muitas vezes não tem o que fazer. E é interessante quando às vezes a gente fala para alguns irmãos: irmã, essa situação eu não vejo alguma atitude, parece que não tem nada a ser feito a não ser orar. As pessoas às vezes respondem assim: mas irmão, eu sei que eu preciso orar, mas eu também preciso fazer alguma coisa. E eu respondo: você está fazendo muita coisa orando. Nós não compreendemos o poder da oração, não entendemos ainda, somos crianças. E às vezes é essa situação. Davi fala aqui no versículo 2: quando os meus opressores, meus inimigos vêm para me destruir, eles
eles é que tropeçam e caem sem que eu levante um dedo sequer. Davi combatia seu medo com lembranças anteriores da proteção divina. Deus, que é sua luz, elimina todo o medo do seu coração, eu já falei sobre isso. Agora, os 3 últimos versículos dessa primeira parte, versículos 4 a 6, agora Davi, nessa declaração inicial de confiança em Deus, agora ele passa a expor a causa dessa sua confiança. Irmãos, existe uma preparação para a guerra. Ainda que a guerra seja um momento que nós não podemos enfrentá-la com as nossas forças. Mas a preparação para a guerra é viver na presença de Deus, é ter comunhão com Deus, é nós estarmos na casa do Senhor para sempre, é nós convivermos em intimidade com Deus. Irmãos, quando nós não temos intimidade com Deus, nós não sabemos o que fazer realmente. A confiança de Davi vinha do seu relacionamento com Deus. Ele diz no versículo 4 que ele pede a Deus e que ele busca, e não só pede, é que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, com um objetivo. E o objetivo não era só conseguir ajuda, como um mendigo que bate à porta de Deus pedindo auxílio todo dia. Não. Ele diz, porque eu quero contemplar o Senhor, a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Ele, embora diga no versículo 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, no mais íntimo do seu tabernáculo, ele me acolherá. É verdade, ali nós encontramos socorro. É socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus é. Mas não só isso, meus irmãos. O crente, ele não só busca a Deus na hora de lutas, na hora de necessidade, mas ele se relaciona com Deus em todos os momentos, e especialmente, ele contempla o seu Senhor. Ele ama o seu Senhor. E isso era o que Davi queria. Viver na presença de Deus, anelava a presença de Deus por todos os dias da sua vida, por causa da beleza do seu Deus, para conhecer o seu Deus, para se relacionar com o seu Deus. Viver no lugar da presença de Deus era o anseio de Davi. Ele menciona vários termos aqui: casa do Senhor, templo, pavilhão, tabernáculo. São todos eles locais onde Davi constantemente se apresentava. Davi conhecia todos esses lugares e muito. Ele não era um turista que só de vez em quando, uma vez por mês, participava dos cultos. Davi era um homem de adoração, um homem de altar, um homem de convívio. Ele era um homem que não podia governar um dia sequer sem o tabernáculo de Deus diante dos seus olhos, porque ele amava a Deus e ele queria Deus do seu lado o tempo todo. Quando ele viu que o tabernáculo, no momento que ele assumiu o reino de Israel, e ele viu que o tabernáculo estava longe dele, ele falou: não, está errado isso, eu preciso trazer para perto de mim. Ele o fez da maneira incorreta da primeira vez, depois ele acertou e trouxe o tabernáculo. Isso significa que Davi era um homem que adorava, era um homem que participava dos cultos, era um homem que estava diante do altar de Deus constantemente. Era um homem que se relacionava com Deus. Por isso ele tinha confiança. Por isso a gente entende por que ele fala os 3 primeiros versículos desse salmo, de tanta confiança que ele tinha em Deus. Porque ele tinha conhecimento de Deus, tinha intimidade com Deus. Ninguém ganha intimidade com Deus sem se relacionar com Deus. Eu não consigo confiar em uma pessoa sem conhecê-la melhor. Eu não posso entregar alguma coisa de extrema confiança e riqueza ou de valor que eu tenho nas mãos de uma pessoa que eu mal conheço. Davi não era assim. Ele entregava a sua própria alma nas mãos de Deus, como seu Senhor, porque ele conhecia e ele sabia em quem ele cria. Então, esses locais onde Davi adorava, ele menciona aqui, casa do Senhor, templo, pavilhão, tabernáculo, é onde ele costumava contemplar e louvar a Deus constantemente.
como para também se acolher, é óbvio, em segurança, sob as asas do Deus da sua salvação, nos dias da adversidade. Ele menciona no versículo 5. Sim, havia dias de luta. Irmãos, aqui é mais uma lição para nós. Muitas vezes nos dias de luta, a gente não participa dos cultos. E a gente fala assim, não, eu não vou lá porque parece que não resolve o meu problema. Ou eu não sou digno de estar lá. Não. Aqui é o lugar de doente, de enfermo e de aleijado. Aqui é o lugar de pessoas sedentas, famintas e necessitadas. É no culto a Deus, onde se reúnem todos os maltrapilhos, todos os feridos de guerra, todos os necessitados, aleijados, cegos, fedidos. Mas é aqui o lugar dos doentes. Como a gente já falou muitas vezes, a igreja não é um museu de santos, mas é um hospital ou uma oficina de pecadores e de necessitados. Então era essa intimidade com o Senhor que lhe dava segurança e paz interior. Quando ele diz também nesse último trechinho, elevar-me-á sobre uma rocha, será exaltada a minha cabeça, ele menciona no final do versículo 5 e no início do versículo 6, não são termos que demonstram que Deus o colocaria de uma maneira arrogante sobre os seus inimigos, não. Ou que expressam qualquer sentimento de soberba. Não é isso. Mas sim que Deus colocaria Davi em um lugar seguro. Ele não está dizendo nada mais do que isso. Que Deus o colocaria longe dos seus inimigos. Deus faria sua alma descansar sobre a rocha, ele menciona, acima dos problemas da vida. Não é que Deus vai fazê-lo soberbo, agora eu vou vencer todo mundo, agora eu vou cortar o pescoço de todo mundo, agora eu vou me vingar. Ou que Deus ia fazer com que os inimigos se envergonhassem na presença de Davi. Pode até ser que Deus fizesse isso, poderia fazer. Mas não é essa a situação de Davi. Davi está querendo dizer assim, lá eu estou seguro, lá Deus vai me colocar sobre uma rocha, Ele vai me elevar a cabeça, ou seja, Ele vai me pegar do meio daquele caos todo e vai me colocar num lugar seguro, longe daquele problema, ou longe dos meus inimigos. Era isso que Davi queria dizer. E o final, versículo 6, Davi fecha essa primeira parte, demonstrando que fé e gratidão se entrelaçam e se fortalecem mutuamente. Irmãos, o louvor é expressão de fé. Ele fecha o versículo 6, dizendo que no tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ele diz, eu vou louvar ao Senhor. Isso é uma expressão de fé, de confiança em Deus. O louvor é uma expressão de fé. A fé e a gratidão se entrelaçam. Elas são íntimas. Segunda parte, dos versículos 7 ao versículo 12. Uma súplica por socorro, amparo e direção de Deus. Davi inicia uma nova súplica agora, por socorro divino, demonstrando-se preocupado com os ataques presentes e futuros. Então a gente olha e fala, Davi, você está ficando louco? Você começa dizendo, não temerei, agora você diz assim, ouve, Senhor, a minha súplica, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Exatamente, meus irmãos, ele está oscilando, como eu, como você, oscilamos nas nossas lutas diárias. Existem momentos que nós vamos oscilar entre uma fé robusta e uma fé pequena. E eu não digo que a fé que é pequena, mas a nossa alma é pequena. Instável, a alma humana, ela é instável. E você olha para a sua situação e você fala, ó Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. É isso que ele fala. Ele oscila entre a convicção
de que Deus jamais o desampararia. Ele menciona nos primeiros versículos, ele menciona no versículo 5, que ele me ocultará no seu pavilhão, no dia da luta, da adversidade, né? E ele no seu tabernáculo me acolherá. Ele diz que Deus vai acolhê-lo. Mas agora, nesses versículos de 7 a 12, você percebe que ele faz essa oscilação, que ele tem convicção de que Deus jamais o desampararia, e a incerteza também se faz presente de sua pureza de coração. Talvez ele pense: tem compaixão ou compadece de mim e responde-me, porque talvez o Senhor esteja olhando para algum pecado que eu tenho. Ou talvez Deus esteja olhando, e quando ele fala, e nós vamos chegar daqui a pouco num versículo que diz que todos podem me desamparar, mas o Senhor não me desamparará, ainda assim, ele no seu coração pensa: se Deus me desamparar é porque eu estou em pecado. Então ele reluta, o legalismo, aquela luta na cabeça dele: eu não fiz tudo o que era para ser feito, eu não fui perfeito em andar com Deus, eu falhei muito, e Deus pode me desamparar a qualquer momento. Não, mas espera aí, mas Deus não me desampara? Não desampara sim. Então é essa luta, meus irmãos. Quem que não passa por essa luta? Quem que não passa por essas lutas? Ele pensa: Deus pode me rejeitar a qualquer momento, e ele diz: por causa da minha ira. Aqui, irmãos, no original, o versículo 9, não me rejeites com ira o teu servo. Na verdade, não é que Deus estava com ira contra Davi. Ele pensa que Deus está o rejeitando porque ele está irado. Infelizmente, nessa tradução, a gente não vê o original, mas no original, os comentaristas dizem, aqui Davi diz assim: será que porque eu estou irado, Deus vai me rejeitar? É isso que Davi quer dizer. Porque ele está passando por lutas, e ele estava com o coração abatido, temeroso e irado contra os seus inimigos. Então ele pensa em rejeição de Deus. Então ele apela para a porta da compaixão e salvação de Deus. Versículo 8. Uma das pérolas desse salmo, o versículo 8, ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Tipo assim, bem baixinho, no meu coração: buscai a minha presença. Ele ouve, o seu coração ouve alguma coisa. Alguém falou comigo: buscai a minha presença. Ele ouve aquilo. Davi parece ter uma conversa com o Senhor, ouvindo no coração um cicio. O que é um cicio? É um balbuciar bem leve de palavras, quase que impossíveis de se ouvir, bem baixinho. Falou baixinho aos ouvidos do meu coração, eu ouvi: buscai a minha presença. Como um chamado do Espírito Santo para buscar e buscar a Deus. Quando ele ouve a voz, ele não diz que a voz falou para ele assim: eu sou o Senhor, buscai a minha presença. Não. Mas Davi sabia que aquela voz era do seu Deus. Porque ele responde, na resposta você vê: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele identifica a voz. É o Senhor me chamando. Lembram-se do pequeno Samuel? Samuel. Ele não sabia identificar, até que Eli o ajudou. E ele falou assim: quando você ouvir isso, diga: eis-me aqui, Senhor, porque a voz era do Senhor. E aqui Davi fala a mesma coisa. São chamados assim que fazem os crentes levantarem os seus joelhos trôpegos e prosseguirem rumo a Deus. São vozes do coração.
vozes inaudíveis às vezes pelos ouvidos naturais, mas aqui no coração existe uma voz que chama a mim, chama a você: levante-se, buscai a minha presença. Deus chamando Davi. Versículo 10. Outra pérola aqui desse salmo, irmãos. Davi conversa com a sua própria alma, apelando para relacionamentos fortes e aparentemente inabaláveis, para reforçar sua confiança na aceitação divina. É este sentimento de pertencimento que aplaca o medo da rejeição e desamparo que só na presença de Deus o crente encontra. Ele repete algo semelhante que ele já disse no versículo 5, quando ele diz que Deus me ocultará no seu pavilhão e ele me acolherá no seu tabernáculo. Agora ele diz assim: ainda, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele apela para o relacionamento de proteção e de pertencimento maior que existe na esfera dos relacionamentos humanos. Óbvio, marido e mulher é um relacionamento de unidade, é diferente. Os pais e filhos não são uma unidade. São pessoas que estão separadas, porém os filhos encontram abrigo nos braços dos pais. Mas isso é falho. Aquele provérbio secular que diz que não existe amor maior que o de mãe é mentira. Quantas mães abandonam seus filhos nas latas de lixo e abortam porque querem uma vida promíscua? Quantos pais abandonam seus filhos porque querem continuar uma vida e os filhos são um empecilho para eles continuarem na sua vida promíscua, de prazeres carnais? Então aqui nós vemos, vou ler para os irmãos também, Isaías capítulo 49, versículos 15 e 16, eu vou ler para os irmãos, são palavras que nos reforçam essa visão. E Isaías diz então, versículo 15 do capítulo 49, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus faz essa pergunta. Por acaso essa mulher se esquece do seu bebê que ainda mama, que é fruto do seu ventre? Pode essa mulher esquecer-se? Deus mesmo dá a resposta. Mas, ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. E tem gente que pega esse versículo e diz: está aqui a prova que eu posso fazer tatuagem. Não, não é não. Deus está fazendo uma colocação, para que nós, homens, possamos entender, ainda que eu tatue a tua imagem nas palmas da minha mão, ou melhor, eu te gravei nas palmas das minhas mãos, eu nunca mais me esquecerei de ti, nunca mais me esquecerei de ti. Então ele está falando novamente sobre o relacionamento materno, relacionamento mãe com o bebê, e ele diz que ainda que isso seja possível, e Deus fala assim: eu não me esquecerei de ti. É quase como se ele fizesse um juramento: eu juro que não me esquecerei de ti. E coisa semelhante também ele escreve em Jeremias capítulo 31, de 35 a 37, Jeremias 31, de 35 a 37, eu vou ler para os irmãos, ele diz assim, aqui já é um outro tipo de situação,
Para quem é emotivo, ele fala sobre o relacionamento mãe e filho, para os emotivos. Agora, para aqueles que são mais racionais, ele vai falar sobre as coisas físicas e criadas. Ele diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem as leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E o que é tudo que eles fizeram? Tudo de mal e rebelde contra Deus. Ainda assim Deus diz, se vocês conseguirem fazer essas coisas absurdamente impossíveis, ainda que vocês consigam, e vocês nunca vão conseguir, ainda assim, eu nunca rejeitarei a Israel. Nunca rejeitarei a descendência de Israel. O que ele quer dizer com isso? Simplesmente que nada pode separar o eleito do amor eletivo de Deus, que se apropriou definitivamente do eleito. Como eleito, Deus nunca nos rejeitará. Apesar de ser quem eu sou, como você é, indigno, corrupto, pecador, miserável, infiel, Deus não nos rejeitará. Ainda que sejamos como um filho com uma síndrome irrecuperável, que não vai nunca trazer prazer para sua mãe, para o seu pai, nunca vai lhe dar prazer de ver com uma criança crescendo normalmente, indo para a escola. Existem muitos filhos que nascem com síndromes terríveis e nunca vão se desenvolver. Às vezes tem filhos aí com 20, 30 anos de idade, você vê a mãe com todo cuidado, cuidando dele, dando comida na boca, porque nem sequer abrir a boca sozinho ele sabe e não consegue. Ainda assim, Deus diz, não te rejeitarei, eu não te rejeitarei. Versículos 11 e 12, Davi agora reconhece sua fragilidade diante das ameaças que caem sobre sua cabeça e pede socorro ao seu pastor. Ele não só pede ensinamento do caminho correto, mas companhia ao longo do caminho. Percebam, ele diz no versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Davi está falando assim, Senhor, me ensina o caminho, mas não só me ensina o caminho, mas vai comigo no caminho, ou seja, guia-me, Senhor, porque eu sou fraco e diante de tanta ameaça, diante de tantas acusações, diante de tanta dor, diante de tanta perseguição, se o Senhor não estiver comigo nos vales da sombra da morte, eu temerei, eu me desviarei, eu profanarei o teu nome, me desviando de ti. Eu não consigo ficar sozinho, então ensina-me e guia-me. Eu preciso das tuas mãos pastorais ao meu lado o tempo todo, porque senão eu vou cair e não vou mais levantar. Então é isso que Davi pede. E quando ele diz, contra mim se levantam falsas testemunhas e só respiram crueldade, Davi demonstra que seus opressores são caluniadores, mentirosos, além de serem violentos em suas ameaças, desejando sua total eliminação, sim. Então eram pessoas que não só acusavam, mas acusavam e queriam matá-lo mesmo. Aqui a situação é, como ele menciona anteriormente, que ainda que estoure a guerra,
ainda que estoure a guerra contra mim, versículo 3, e um exército se acampe contra mim, ele está falando assim, essas pessoas querem cortar o meu pescoço, essas pessoas querem me destruir, elas desejam o meu mal, a minha eliminação dessa terra de viventes. Eles não querem mais que eu viva na terra de viventes, no mundo. Eles querem a minha morte, eles querem o pior para mim. Eles são opressores, eles são cruéis, eles respiram crueldade o tempo todo contra mim. E agora então, nos versículos 13 e 14, uma nova afirmação de fé e uma autoajuda. Vamos compreender então o que Davi fala. Davi fecha o Salmo com mais uma declaração confiante no favor de Deus diante dos seus olhos. E por essa confiança, parece conversar com a sua própria alma, agora exortando-a a ter bom ânimo, fortificar-se e esperar pelo Senhor. Ele crê, Davi crê, que vai desfrutar da bondade de Deus neste mundo. Ele não está falando só da glória futura. Mas ele diz neste mundo, quando ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor, na terra dos viventes, aqui e agora. Eu creio, Senhor, é uma esperança que nós temos. Eu não sei te responder se Davi viu. Eu sei que ele tinha essa esperança. E essa esperança o mantinha de pé. E ele pode ter ido para o túmulo sem ver. Mas ele se manteve de pé diante do Filho do Homem até o fim. São esperanças assim que nos mantêm em pé. E ele diz então isso. E então ele fecha. Ele crê que vai desfrutar disso na terra dos viventes. Apesar de, no momento, não conseguir ver nem sequer uma fagulha de luz. Quando ele menciona no início do Salmo que o Senhor é a minha luz, ele já está dizendo isso, eu preciso de luz, porque só estou vendo trevas. Eu não vejo saída. Mas Deus é minha luz. Quando eu falei de autoajuda, eu só vou dizer uma frase para vocês, eu acredito que vocês vão compreender, quando eu falei de uma autoajuda. A autoajuda de Davi aqui, é como se Davi, eu vou parafrasear o que Davi menciona nesses 2 últimos versículos, é como se Davi falasse para ele mesmo assim, ó alma, não confie em si mesma, pois nada podes fazer. Confia e espera pelo Senhor, fortifique-se nele. Irmãos, isso é uma grande autoajuda. Somos nós falando com a nossa própria alma. Calma, alma, espera no Senhor. Não dá para fazer nada, a situação está difícil, verdade? Não tem como você mexer um dedo. Qualquer coisa que você queira fazer é como se fosse uma teia de aranha, e vocês sabem que o bicho que cai na teia de aranha, a presa, quanto mais ele se debate para se soltar, mais ele se prende às garras, àquela teia, e a morte é certa. E é como se Davi falasse para sua alma, então, ó alma, não confie em si mesma, pois nada podes fazer. Essa autoajuda é boa. Não é aquela que diz assim, ó, você é filho do rei, você merece situação melhor. Você precisa crer que você vai sair dessa e as coisas vão ser resolvidas do jeito que você quer, porque você merece. Essa não é a autoajuda cristã verdadeira. Não é assim que Deus nos ensina. Deus nos ensina assim: confia no Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento, meu irmão. Não se apoie em si mesmo, meu irmão. Quando você se estriba em si mesmo, você vai perceber que você está colocando o teu pé na areia movediça. Mas quando você confia no Senhor, você está pondo o seu pé sobre a rocha. É isso que Davi está querendo dizer. Desculpe se eu decepcionei você com a autoajuda. Mas é simplesmente isso que a Bíblia nos ensina. E o comentário de Calvino, nesse trechinho final, Calvino diz assim, que essa colocação de Davi, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração,
ele não estava propriamente dizendo para outras pessoas, embora Davi tinha esse costume. Davi amava seus irmãos, ele gostava de compartilhar as suas experiências com outras pessoas, para ajudá-las também. E você pode até pegar esse texto e pensar assim, talvez Davi estivesse falando com uma outra pessoa. Calvino diz, não é isso. Ele diz que essas palavras do último versículo são uma invencível resolução mental de vencer os inimigos. Uma resolução mental, que nada mais é do que uma autoajuda. Uma resolução, uma determinação mental de vencer os inimigos, não pela obstinação, mas pela paciência, confiando tranquilamente sua alma a Deus. Conforme Isaías 30, versículo 15, nos ensina e diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Calvino diz, é isso que Davi está querendo dizer para si mesmo. Ele está se autoajudando, acalma-te, alma. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Não reaja com obstinação, com espírito vingativo, e não pense que você vai conseguir, com a sua própria força e ação, resolver o problema, porque você não vai. Você vai trazer mais problema para si mesmo. Então, sossega, converta-se, tranquilize-se e confie. Aí está a tua salvação e a tua força. Isaías 30, versículo 15. Conclusões, vamos fechar. Em primeiro lugar, com toda certeza, todo aquele que deseja andar nos caminhos retos da justiça será cruelmente mal falado e difamado. Guarde isso no teu coração, eu sei que você já sabe, mas eu estou aqui para falar mais uma vez para você. Todo o que quer viver piedosamente sofrerá perseguições. Em segundo lugar, há situações que não exigem mais nada de você, além de oração e de esperar no Senhor e pelo Senhor. Irmãos, nós temos que admitir, existem circunstâncias que por mais que você queira bater de frente, por mais que você queira reagir, por mais que você ache, eu preciso fazer alguma coisa, você vai notar que é aquela teia de aranha, que quanto mais você se debate, mais você se enrosca. E você só tem uma coisa a fazer: orar e esperar pelo Senhor. É o que Davi fecha o salmo. Acredite, irmãos, nisso. Refaça a tua fé. Revigore a tua confiança em Deus. E pratique a oração. A oração pode não resolver imediatamente o seu problema, mas ela promete que trará paz ao seu coração e vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E vai te livrar das ansiedades extremas da vida. Terceiro lugar, a proteção e o sentimento de pertencimento que o crente almeja não estão em nenhum outro lugar no mundo, ou do mundo, a não ser no lugar onde Deus está presente. Não é nos braços da mamãe, do papai, do marido ou da esposa, do pastor ou do grande amigo. Eles todos falham. E nós vimos que ainda que a mãe ou o pai me rejeite, me desampare, o Senhor me acolherá. Essa é a nossa final e maior segurança. Quarto lugar, os maiores benefícios do crente estão em atravessar os problemas no Senhor, que é a sua luz, ainda que sejam problemas seríssimos. Não importa se é fruto ou colheita de erros passados.
Não importa se é só um tratamento de Deus para imprimir em você a imagem de Cristo, porque é assim que Ele faz. Se Cristo aprendeu obediência por aquilo que padeceu, pensa você que não é pelo padecimento e pelo sofrimento que você vai ser transformado à glória de Cristo? Vai ser sim pelo sofrimento. Então, ainda que seja qualquer um dos dois casos, é um benefício para os crentes. É passar no Senhor, dentro do tabernáculo, na presença de Deus, participando dos cultos, em momentos de oração. E digo mais, irmãos, quando ele diz que é lá onde está a luz de Deus, ele diz que ali ele vai trazer a verdade sobre si mesmo, sobre mim mesmo. Luz significa verdade não só pelo caminho que está à minha frente, mas também sobre a realidade do meu coração. As tribulações têm esse efeito. O filho pródigo passou por lutas porque ele precisava se conhecer. Ele se conheceu. Ele relembrou que ele já conhecia do seu pai. E acima de tudo, ele viu quem é Deus. Ele conheceu Deus. E quando ele caiu em si, ele falou, só tem um caminho para mim. É voltar lá atrás. E isso o pai não foi buscar ele pela orelha. Sozinho, ele caiu em si e voltou. Deus tem o poder de trazer pessoas muito maior do que nós podemos achar que temos, porque não temos. Em quinto lugar, a fé evita desmaios nos momentos de dor. O crente crê para ver e não vê para crer. A confiança é fruto da experiência. Quando nós nos relacionamos com Deus e vivemos no tabernáculo de Deus, a experiência nos traz confiança. Nós não estamos dizendo que nós não tenhamos medos na hora dos problemas. Nós estamos dizendo que nós vamos confiar em Deus na hora dos problemas, apesar do medo. Isso é experiência, é óbvio. Um crente novato, ele se desespera. O crente um pouco mais maduro, já nem tanto. E o crente já velho e conhecedor do Senhor e do seu Deus, ele se apavora também. Mas ele não é uma pessoa extremamente de reações fortes. Mas ele consegue esperar um pouco mais em Deus, acalmar a sua alma com mais rapidez e eficiência. A maturidade nos dá esse presente, né? E os sofrimentos cooperam para isso. Em último lugar, se o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a fortaleza da sua vida, ainda que você não consiga resolver os erros cometidos no passado, não temas. Porque se você buscá-lo, ou seja, se você buscar a Deus, arrependido e quebrantado, Ele não te desamparará, nem te rejeitará, mesmo que todos no mundo o façam. Mesmo que o pai e a mãe rejeitem, mesmo que os irmãos rejeitem, Deus não desamparará. Deus não desamparará. Se você o buscá-lo de todo o seu coração, Deus não desamparará. Aquela declaração de Jesus, que foi mencionado profeticamente por Davi, no Salmo 22, versículo 1, nós já estudamos, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o que Jesus falou na cruz. Você não pode falar a mesma coisa. Eu não posso falar a mesma coisa. Nenhum ser vivente pode falar a mesma coisa, porque Deus nunca desamparou os homens frágeis. Mas o Filho, sim. O Filho, sim. Quando nós cantamos aquele hino, que é extraído do Salmo de Isaías, capítulo 53,
que diz assim: desamparado por Deus, né? Ali nós precisamos notar, e às vezes nós cantamos errado, mas não é desamparados por Deus. Ali o trecho não fala da igreja ou dos eleitos, fala de Cristo, uma única pessoa, é desamparado. Ele, Jesus, foi desamparado por Deus, naquele momento do seu sofrimento, quando ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele foi desamparado. Nós nunca fomos desamparados por Deus. Nunca. E nunca seremos. Nunca. Vamos fazer uma oração? Senhor, que esse salmo esteja nos levando à reflexão de tudo que estamos vivendo nesses últimos tempos. Senhor, que esse salmo traga tanto um coração atento para ouvir o teu chamado, que ocorre em nossos corações constantemente. Buscai a minha presença. Faça-nos ouvir esta voz, Senhor, para que possamos te buscar e que possamos confiar em ti, Senhor. E que possamos confiar também que, ainda que nós não consigamos fazer nada a respeito dos nossos problemas atuais, que tu és aquele que está agindo solitariamente, mas poderosamente a nosso favor, porque cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Ajuda-nos a crer nisso, Senhor. Aumenta a nossa fé, tão pequena. Senhor, faz com que essa fé cresça em nós e que nós saibamos, através dela, acalmar a nossa alma tão irrequieta. Nós te pedimos tudo isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.